É já uma longa história o itinerário das Jornadas da Juventude. Estes grandes momentos realizam-se em diversos países, dando continuidade ao desafio de João Paulo II. Tudo começou em 1985, em Roma. A Eclésia falou com Conceição Andril, que esteve no primeiro encontro mundial de jovens com o Papa. Os jovens que partem para as Jornadas de Madrid são os herdeiros de outra geração que, em 1985, respondeu a um apelo de João Paulo II, que desafiou os jovens para Roma no Domingo de Ramos desse ano. Quem respondeu à chamada foi Conceição Andril, que na Diocese de Aveiro foi pioneira na participação das Jornadas Mundiais da Juventude. Na altura, nós tínhamos uma grande paixão pelas palavras do Papa João Paulo II. Cada vez que ele falava, tinha sempre umas palavras próprias para os jovens, para além de falar até a nossa língua também, e isso motivava-nos a fazer muitas reflexões sobre as palavras dele. Quando ele dirigiu um convite deste aos jovens para estarmos com ele em Roma, claro que tínhamos que ir e tínhamos que arranjar a maneira disso, embora que economicamente na altura não era fácil movimentar-nos, não é? Mas foi com muita alegria que eu quis logo ir. Sabendo de antemão que era uma difícil etapa, porque iríamos de caminhoneta 3 dias, de dia e de noite, a dormir na caminhoneta. Mas foi com toda a alegria que fomos. Conceição Andril tinha já uma caminhada em grupo de jovens, onde refletiam sobre as palavras do Papa. João Paulo II era uma figura muito escutada e também lida pelos jovens. Lembro-me na altura de um livro que ele escreveu e que nós usávamos muito como base de reflexão, que era o Papa Fala aos Jovens, e daí que, quando ele faz um convite destes, nós não hesitámos 2 vezes em ter que arranjar uma caminhoneta daqui. Foi só uma caminhoneta, cerca de 50 jovens nessa altura que foram a Roma. Conceição já fazia parte do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e os seus contactos de preparação para as jornadas eram feitos grupo a grupo. E como não havia telemóvel, nem mail, as comunicações eram por carta. Organizaram a viagem e, chegados a Roma, foi grande a surpresa. Contrariamente ao que nós podíamos esperar, a Igreja era muito mais aberta do que nós esperávamos aqui em Portugal e, curiosamente, todas as orações que tivemos com todos os outros jovens, celebrações e encontros com o Papa, eram todos muito festivos. Recordo que na altura não era comum, mas lá acontecia, que os cânticos eram todos acompanhados com bateria, guitarras elétricas, aqui o habitual nas igrejas portuguesas eram órgãozito de base e umas violas acústicas, não é? Não, lá era guitarras elétricas, baixos, bateria, muita alegria, muita vivacidade e isso trouxe-nos algumas perspectivas diferentes que depois, claro, retomámos aqui. Conceição Andril destaca também os contactos com jovens portugueses e de outras nacionalidades. Foi interessante ver colegas de muitos lados, quando foi o encontro mesmo com o Papa na Praça de São Pedro, estava dividido por determinados espaços para Portugal, para a França, e muito curioso nós encontrarmos nos espaços dos outros países gente que a gente conhecia de outros tempos, não é? E que se rompia no meio da multidão para ir ter com as pessoas dos outros países que nós também conhecíamos, eram portugueses. E outra coisa curiosa era que normalmente para virmos ter direitos à praça, as ruas que davam acesso à praça vinham todas carregadas de jovens, cheinhas de jovens e sempre cantando cânticos da igreja por ali fora no meio de Roma. Isso era de facto algo que nos enchia muito. Assim, de alguma forma, Conceição Andril sente-se portadora de uma herança. E sinto até porque a minha filha também vai para as Jornadas Mundiais da Juventude. Claro que até sou professora e também vou transmitindo isso aos meus alunos, essa alegria de fazer parte da igreja, de ser jovem, mas também ter um espaço próprio na igreja como jovem, e através dos grupos de jovens também fui acompanhando durante bastante tempo. Claro que depois passei para outros campos da igreja, não dos grupos de jovens, mas aos filhos a gente vai transmitindo isso também, e a prova é que de facto a minha filha também vai, não é? Só isso transmitindo. Na hora em que outros jovens se preparam para esta aventura, fica a mensagem de quem já a viveu há 26 anos. Tenho a dizer que, de facto, as jornadas são um pontapé de saída ou o prolongar de uma reflexão já feita, mas que deve ser feito também com algum sentido de peregrinar.
de sentir que a vida também tem passos em que nós temos que dar, não só pelas facilidades, mas com alguma caminhada interior, que penso que eles irão fazer, até porque têm as pré-jornadas primeiro para fazer essa caminhada interior. Penso que eles devem aproveitar, estas oportunidades são únicas, e devem aproveitar estar com o Papa, ouvir as suas palavras sábias, porque este Papa também tem palavras muito sábias. As diferentes gerações das Jornadas Mundiais da Juventude, um testemunho de fé que passa e se atualiza em cada edição desta iniciativa da Igreja junto dos jovens.